Pessoal, bom dia. Eu sou Marcelo Cavalheiro, estou aqui com o Elson e com a Nathalie. Nós vamos falar sobre a performance do fundo em julho. Foi um mês, acho que importante aí para a gente, para o mercado. Acho que a gente estava até conversando um pouco agora mais cedo. Foi um mês de... O mercado teve alguma inflexão, né? Só para lembrar, a gente vinha numa alta de preço de commodities meio continuada, com alguma realização no meio, realização de preço, alguma queda. E acho que foi o primeiro sinal assim, um pouco melhor de arrefecimento desses preços. Tanto nas commodities agrícolas, metálicas, o petróleo também foi importante nessa queda que teve recentemente. E acho que essa inflexão que nós tivemos no mês passado, principalmente a partir da metade do mês, foi basicamente por isso. Então, aqueles que têm commodities como custo se beneficiaram bastante, a gente tem alguma coisa disso na carteira, ou tinha. E do nosso ponto, aqui do nosso lado, no nosso ponto de vista, eu acho que assim, a gente já vinha falando disso, né, montando uma carteira muito mais doméstica. A gente, já há algum tempo, também vinha falando sobre minério de ferro, principalmente. A gente achava que não tinha upside, né? A gente também não comprava esse super ciclo de commodities, a gente não achava que teria isso. Acho que falta PIB mundial mais para frente para justificar isso aí. A gente via, até para defender esse nosso ponto, a gente via uma piora, que não é de hoje, né? Piora nas incorporadoras da China, e que continua, não tem nenhuma solução para isso. E assim, para quem lembra, aí, aqui, a gente estava conversando sobre isso também numa das nossas reuniões de manhã, aqui matinais, sobre o que aconteceu no Brasil, que é um bom exemplo do que está acontecendo hoje na China, talvez com algumas diferenças, né, do que aconteceu aqui, do que está acontecendo lá, mas que esse problema não vai ser resolvido, né, simplesmente injetando dinheiro, né, e não mudando o sistema. Para quem lembra, lá atrás, aí, há 30 anos mais ou menos, você teve o caso Encol, que é o caso que ficou mais famoso aqui. Basicamente, a empresa quebrou e todo mundo tinha pago um pedaço do apartamento, da casa, e ficou sem imóvel, ficou sem nada. Depois teve que brigar na justiça para reaver o bem. Aqui a gente, depois desse evento, a gente teve a legislação do patrimônio de afetação, e aí você começou a ter cada imóvel, cada prédio, um CNPJ distinto, com uma conta bancária, com obrigações tributárias, e com uma vantagem tributária em relação a você fazer na empresa. Então, todas as empresas migraram para isso. Então, hoje a gente tem aqui no Brasil muito mais segurança no setor, por isso é que o setor se desenvolveu bastante também, mas muito mais segurança do que tem hoje na China. Então, assim, aquele problema lá, acho que está longe de resolver, e tem que ver qual a implicação disso aí, caso o governo resolva esse negócio, né? Ou vá por uma linha ou por outra. Então, isso atrapalha um pouco a economia chinesa também. Mas eu não vou aprofundar nisso, o Elson vai falar melhor sobre os temas macro, né? Vai falar sobre a parte global também. Mas acho que aqui do nosso lado, então a gente vinha, né, com essa carteira mais doméstica desde o mês passado e começaram, de fato, a andar bastante bem. Eu vou aqui começar, então, a falar um pouco agora de como a gente performou, o que performou melhor na carteira, né, dos nomes que nós temos. Então, assim, só para, né, numa ordem de grandeza, aqui, o que andou bastante o mês passado, que a gente tem no portfólio, a parte o varejo andou bem, né? Acho que o que mais contribuiu, vou até pegar aqui a contribuição de cada um, né, para a performance do fundo. Então, basicamente, a maior contribuição foi do varejo. Depois tem uma contribuição importante de commodities também. E commodities é interessante, né, porque as commodities não foram nenhuma maravilha, mas acho que o que andou bem foi principalmente o que é o price taker da commodity, que foi o BRF no nosso caso aqui. Que inclusive a gente não tem mais na carteira, a gente achava que era uma correção, mas que os problemas da empresa permanecem lá.
Depois a gente teve uma performance de incorporadoras também, começaram a melhorar. Enfim, acho que a carteira, acho que o que foi o detrator foram os hedges, né, naturalmente, né, o mercado anda, detrator sempre é o hedge, tanto o Ibovespa quanto o hedge que nós temos na S&P, que a gente há uns dias aqui toma a decisão de reduzir pela metade. Né? Ao invés de ter 20% vendido, a gente tem 10% hoje, e uma carteira um pouco mais comprada. Eu acho importante agora falar um pouco do posicionamento de hoje, do portfólio, né? Posicionamento assim, grande no varejo, principalmente. A gente acha que o varejo, quando a gente olha, estica um pouquinho mais nosso horizonte, que passa 23, 2024 também, está extremamente descontado, né? Seja o varejo têxtil, pode ser e-commerce, também que a gente começou a adicionar alguma coisa no carteira, Mercado Livre, tá, que é o nome aqui. Mas o varejo de vestuário já é uma participação importante no portfólio. O varejo total tem 40% do portfólio, sendo 20% vestuário, uma parte pequena e-commerce, um pouco menos de 5%. E o alimentar é grande, a gente já fala disso há tempos, né, com açaí, é uma posição relevante, segunda maior posição do fundo. E o Grupo Mateus também é uma posição que a gente veio construindo. A gente achou que teve um exagero enorme aí no preço dessa ação, e a gente vinha acompanhando isso há bastante tempo, né, esperando um preço que a gente achava que fosse o ideal para a gente montar a posição. E a gente finalmente montou uma parte dessa posição já. Depois a parte de incorporadoras é relevante, já vinha relevante, né, desde lá de alguns meses. A gente tem hoje 20% do portfólio. E temos também, assim, e aí os mesmos nomes do passado, né, Cirela, Direcional e NRV, e depois alguns outros menores aí. Tem uma posição ainda grande no setor elétrico, de 20%, o principal nome é Eletrobras, onde a gente acha que tem a maior opcionalidade de ganhos pela frente, né, pela troca de conselho, de CEO, não digo pelo CEO atual, né, acho que o CEO que está saindo é um bom CEO, mas provavelmente o Wilson volte, né? E aí ele é um cara que já conhece, já fez um trabalho grande desde o governo Temer, na Eletrobras. Estou bem otimista com isso. Locadoras de veículos, a gente tem uma posição grande também de quase 20%, que localiza, e gostamos também do grupo Simpar, que engloba várias coisas, né? Além de locação, tem a JSL, parte de concessionárias, que a gente está bem otimista com isso também. E tem uma parte que a gente adicionou recente, que é de crescimento dessa parte um pouco mais de bancos digitais, né? Seja Inter, XP, BTG, não é propriamente banco digital, mas entra nessa categoria de crescimento também. Depois participações menores em shoppings, empresas de saúde e consumo. O net long nosso hoje é por volta de 95%, com gross ainda uns 150%. Tá? O gross a gente chegou a ser maior, chegou a uns 180% do PL, mas acabamos desmontando várias coisas, várias teses aí que a gente tinha e que contribuíram bem mês passado. Né? Uma delas foi Petrobras, montou uma posição que não era grande, nós pegamos toda a andada do resultado da empresa e já saímos por um long short aí que deu 10% de ganho, né, na posição. Não era uma posição grande, mas ainda assim ajudou aí contribuir com 0,5% de ganho no PL no período que a gente teve. Entre outros, né, tivemos um spread aí de Minerva contra Bova, que foi vencedor, BRF contra JBS, que deu aí bastante coisa, mais de 15%, 16% de retorno nesse spread. E hoje a gente reduziu um pouco isso, mas assim que tiver novas oportunidades, um pedaço do fundo que a gente olha com muita atenção e carinho, que eu acho que dá para ter um bom retorno com uma volatilidade bem menor na conta. Então, acho que é isso da minha parte. Eu vou passar aqui para o Elson e depois a gente abre para as perguntas logo mais. Oi, pessoal. Bom dia. Vamos lá, então, da sequência aqui. Bom, vocês viram aí, né? Então, a gente já não é de hoje, a gente está com uma
posição bastante concentrada nas histórias domésticas. Eu acho não, né? Hoje a gente está ainda mais concentrado, a gente sempre diluía um pouquinho disso com commodities nos últimos meses, esse negócio entrava, saía. Agora, hoje, a carteira basicamente doméstica, a gente tem commodity. E muito concentrada em cases, a gente já vem falando sobre isso, né? Já há pelo menos uns 2, 3 meses, em cases que ou você tem um momento importante agora, que a queda da inflação ajuda um pouco, mas principalmente em cases que estão relacionados à queda da taxa real de juros, né? Não é tanto momento de earnings, mas é muito mais o repricing de múltiplos, porque o juro real muito alto distorceu muito a precificação aqui. Tá? Então, vou tentar falar um pouco sobre isso, porque que a gente segue gostando da história, quais são os últimos movimentos aí macro que acho que ratificaram um pouco mais esse cenário, tá? Para justificar a posição que é grande, né? Hoje a gente está quase 100% comprado, um pouquinho de hedge, um pouquinho de venda de S&P, um pouco de venda de índice, e basicamente assim apostando em histórias domésticas que estão muito para trás. Bom, acho que primeira coisa, assim, esse é um negócio que a gente tem abordado, Marcelo e eu, várias vezes. Acho que a melhor coisa que tem no mercado ainda é o preço. Assim, o preço está realmente refletindo distorções muito grandes. Começa olhando para o juro real, agora o juro real cai um pouquinho, está um pouquinho abaixo de 6, mas ele andou acima de 6 aí por algumas semanas. 6% de juro real, o nível que você tinha lá na média da Dilma, quando a economia estava muito mal, a inflação abrindo e o PIB desabando. Problema fiscal gigantesco, escalando o problema fiscal. Listas muito abertas, perto de 7% em vários pontos da curva. E quando você olha para os múltiplos aqui, você pode fazer do jeito que você quiser, mas acho que a gente tem que olhar para os múltiplos de domésticos. Tudo aquilo que tem série de 2015 para cá, as empresas em múltiplo estão, mesmo no múltiplo mais curto, estão mais baratas. Então, num certo sentido, a gente pode dizer que quando você olha para o preço dessas domésticas, elas estão em níveis mais baratos do que estavam lá em 2015, 2016. Tá? E a gente está num cenário diferente, tanto do ponto de vista do momento de inflação, quanto do ponto de vista do ponto do ciclo de política monetária, e principalmente porque lá atrás você tinha mais 3 anos de um governo que tinha um policy muito ruim, e aqui você vai ter que redefinir o policy no próximo governo. Tá? Você tem uma chance aqui de fazer uma redefinição. Então, eu acho que a precificação bota a gente, quer dizer, o cenário que é compatível com a precificação é um cenário de muita crise. A gente tem que olhar um pouco o que a gente enxerga prospectivamente para justificar isso ou não. Eu realmente acho que tem muita simetria para cima. Tá? Tem 3 coisas que eu acho que ajudam muito o mercado, e agora a gente está falando de triggers um pouco mais curtos aqui. Então, estamos falando em preços muito descontados. Se você não tiver nenhum trigger nos próximos 6 meses, talvez não fizesse sentido ter posição. A gente acha que tem, por isso que a gente tem algum tempo nesse horizonte mais curto, você tem alguns triggers relevantes. O primeiro deles é queda na inflação, mas principalmente queda na inflação de bens. O Marcelo tocou um pouco nesse assunto. Eu acho que está passando por commodities e está passando por bens industriais como todos. Se você olhar boa parte dessa andada de inflação de 1 ano e meio para cá, foi basicamente inflação de bens. Você tinha um excesso de demanda de bens, tanto por problemas de supply chain, quanto por problemas... teve a guerra da Ucrânia, que interrompeu um pedaço da oferta de commodities, como um problema de expansão excessiva de demanda, ainda fruto dos estímulos aí pós-pandemia. Isso está virando muito rapidamente. Tá? Acho que tem alguns fatores aqui que estão impulsionando isso, desaceleraram aí nas últimas semanas. Uma desaceleração de China. Eu mesmo estava esperando, se me perguntasse há 2 meses, eu achava que pós Xangai, e você saindo, flexibilizando um pouco os lockdowns, o governo chinês viesse com uma política mais forte para a housing, isso não aconteceu. O problema de housing está ficando maior, e aí quanto maior o plano de housing, lá lembrando que housing, o modelo das incorporadoras, o modelo de negócio delas, que é mais ou menos como o setor está regulado lá, ela precisa
financiamento antecipado dos compradores. É assim que o negócio funciona, os compradores pagam, tomam uma dívida, pagam um bom pedaço na frente as obras. Como várias incorporadoras estão com problemas de liquidez, não estão conseguindo completar as obras, as vendas desabaram. Significa que o problema de liquidez das empresas ficou muito maior. Tá? Você só consegue resolver isso fazendo um bailout muito grande nessas incorporadoras problemáticas, só que isso gera um monte de problemas de moral hazard que o governo está tentando evitar. Aparentemente, como serviços, consumo, o mercado de trabalho estão recuperando agora com o fim dos lockdowns, ou a flexibilização, parece que o governo está mais tolerante a essa queda do PIB. Ele não está tão interessado na queda do PIB de housing, commodities, infraestrutura, etc. E está mais preocupado em olhar para consumo e bem-estar, como vários países ocidentais fazem. Então, não está com cara de que eles vão fazer uma reação de policy tão forte. Tá? Sem demanda por commodities mais fortes da China, os cases ficam mais complicados. Acho que esse é um negócio que ajudou muito na queda de commodities nos últimos mês e meio, 2, e vai continuar pesando, o setor de housing continua desacelerando. Outro fator importante na queda de inflação de bens é a demanda, né? Então, tem demanda chinesa vindo para baixo, demanda de países ricos. A gente sabe que a Europa, a chance de entrar em recessão no segundo semestre é grande. E Estados Unidos, por mais que você tenha, seja uma economia mais resiliente, não está tomando aquele choque de energia que a Europa tomou, ainda assim você tem um segundo trimestre bem mais fraco do ponto de vista de atividade. O segundo semestre talvez seja um pouco melhor, mas assim, estamos falando de números bem menores de crescimento para esse ano e provavelmente para o ano que vem, ano que vem tem risco de recessão, do que você tinha 2, 3 meses. Então, tem menos demanda. O último fator eu acho que a oferta está ajustando. Você vê isso claramente nos estoques, os últimos PMIs assim, mostram isso, a gente está no nível de estoques de bens muito parecido com pré-pandemia, em alguns lugares até um pouco abaixo do pré-pandemia, então aquele problema de, olha, está faltando mercadoria, olhando na média, já não existe mais, a gente vê fretes globais caindo para caramba, voltando para níveis também compatíveis com pré-pandemia. E aqueles ruídos grandes, eles permanecem da guerra da Rússia-Ucrânia, mas parte deles estão sendo endereçados. Tem 2 coisas importantes no recente. Uma é o corredor de exportação de grãos, né? Começou a funcionar, tudo bem, foi só um barco até agora, mas assim, aparentemente tem um jeito de escoar os grãos da safra ucraniana, pelo menos parte dela, isso ajuda muito, está trazendo os grãos para baixo. O clima também ajudou, quer dizer, safra americana ainda tem alguns riscos, mas aquele risco de choque negativo de oferta via quebra de safra está menor hoje. E do lado de petróleo, o efeito mais efetivo de impor sanções sobre os russos era não dar seguro para transporte. E tanto os europeus quanto o Reino Unido estão um pouco mais flexíveis nisso. Então, a Rússia está conseguindo escoar um pouco mais de petróleo para outros países que não Índia e China, que eram os únicos grandes compradores deles até então. Então, quando eu olho para isso, tem algum ajuste de oferta, uma queda grande de demanda, a inflação de bens vinha precificando um excedente gigantesco de demanda, a gente está começando a caminhar para um mundo em que você tem um risco de excedente de oferta. Não acho que você vai ter uma deflação gigantesca da inflação de bens, mas a queda na inflação vai ser muito grande. Tá? Lembrando, de novo, a inflação de bens foi boa parte quando a gente olha para o headline de inflação no Brasil e no mundo, boa parte disso vem da inflação de bens, a gente está começando a fazer uma curva de correção. Isso vai impactar a trajetória de inflação nos próximos meses aqui no Brasil também. Hoje, por exemplo, você já veio um IGPDI mais baixo, os IPAs estão ajudando. Tá? Além disso, então, inflação de bens mais baixa, a dinâmica de inflação no Brasil vai aparentemente ser ajudada também, porque uma parte grande da inflação recente veio da reabertura. Quando você reabre, você tem preço de passagem aérea, restaurantes, hotéis, toda a parte de serviços que precisam de mobilidade, ajustando o preço para voltar na normalidade que você tinha antes, que esses caras estão com margens completamente comprimidas. Esse troço foi muito importante ao longo do segundo tri, principalmente. Julho ainda foi muito relevante. Agora, para agosto, esse impacto vai ficando menor. Tá? O preço de passagem aérea já está caindo.
Então, um pedaço de serviço que estava pressionando muito vai deixar de pressionar tanto assim. Você soma isso tudo, mas, é claro, a queda de preços administrados aí que o governo conseguiu fazer, meio na canetada, mas conseguiu fazer, a inflação nos próximos meses é mais baixa. Tá? É claro que a gente está fazendo a queda mais fácil da inflação, ela vai sair desses níveis absurdos. Olhando para o Brasil, você vai convergindo gradativamente para a meta, mas a parte difícil é fazer ela cair de 4 para 3 ou de 4,5 para 3. Tá? De qualquer forma, é muito diferente o mundo em que você está tendo surpresas inflacionárias para cima do mundo que agora, que nos últimos dados estão começando a mostrar isso, que eu acho que faz sentido, você vai começar a ter surpresas inflacionárias mais para baixo. Tá? Isso está ajudando a curva lá e aqui. Lá eu acho uma aposta mais difícil, porque o mercado de trabalho está muito pressionado, hoje vocês viram aí o payroll, mas aqui eu acho que faz bastante sentido. Tá? Então, a gente tem queda na inflação de bens, queda numa parte da inflação de serviços. Outra coisa que vai ajudar veio ontem, né? Eu acho que segurava um pouco a correção na curva aqui era a postura do Banco Central. E aí, depois a gente pode detalhar um pouco no Q&A, se vocês tiverem interesse, mas assim, o que aconteceu lá foi basicamente duas coisas. Uma, o Banco Central sinalizou que está entre 0 e 25 na próxima reunião, isso acho que está até ok, estava dentro do horizonte do mercado, mas o que surpreendeu é que ele estendeu o horizonte da política monetária. A política monetária hoje, com tem defasagens, olharia basicamente para 23. O problema é que está muito compatível com a convergência para a meta. Se isso vale, ainda que ele esteja falando que vai persistir até a inflação cair, etc., mas você tirou os riscos mais altistas da curva. Como a dinâmica da inflação esperada pode melhorar, você vai ter que começar a ajustar essa curva para riscos mais baixistas também. O mercado tinha muito aumento de juros e tinha uma estabilidade de juros por um tempo muito longo. Tá? A curva está fazendo essa correção. Ela foi muito forte ontem, anteontem, ontem. Isso ajudou muito os nossos cases. Tá? Vocês estão acompanhando, as cotas foram muito boas nesses últimos dias. Tá? O último fator, esse é um pouco mais longo, mas também está dentro desse horizonte aí de 3 meses, é a eleição. Eu acho que o mercado, de novo, está precificado para um cenário muito de crise, um cenário para crise no Brasil passa basicamente por descontrole fiscal. E eu acho assim, o mercado está precificado pelo Lula ruim, no fundo. O risco do Lula ruim ser muito grande. Isso eu já discuti com vocês algumas vezes. Acho que o risco do Lula ruim é o risco mais baixo que você tem hoje. Por quê? Porque o Lula ganhando a eleição, ele ganha, mas ele não vai ganhar um Congresso. Pelo contrário, você tem hoje 130 deputados somando a esquerda inteira, inclusive o PDT, e você precisa de 171 votos para evitar impeachment, 257 para governar. Se ele quiser aprovar MP e evitar derrubada de veto, ele precisa de 257 votos. Onde ele vai achar essa diferença dos 130 para os 257? Nos partidos de centro. Provavelmente não vai ser o Centrão, porque a ideia aqui é voltar a ter mais governança sobre a agenda, e aí para isso você não pode trabalhar com orçamento secreto. Mas deve ser e lembrando que o Centrão tá com o Bolsonaro, deve ser com o PSD do Kassab, com os setores do PSDB, com os setores do MDB e da União Brasil. Lula está fazendo esse movimento no campo político. Tá? Agora, esses partidos são os partidos que defenderam a agenda de reformas do Temer. Então, essa coisa do revogaço me parece muito provável. Lula vai incorporar esses caras ao governo. Eu não vejo esses caras indo para o governo que vai abraçar uma tese completamente populista, que é a antítese do que eles vinham defendendo até então. Então, eu acho que as dificuldades do Lula no Congresso impõem esse limite. Não dá para ser uma história tão negativa.
Só olhando para isso, já acho que está simétrico, tem um potencial de upside muito grande. Tá? Se o Lula fizer movimentos um pouco mais razoáveis, do tipo montar uma equipe econômica de mais qualidade, esse tipo de coisa, realmente o upside é muito grande. Eu comparo isso, vejo o patamar de preço, vejo essa precificação em níveis de crise, olho para a dinâmica de inflação e olho para esse upside que a gente pode ter no pós-eleição, acho que a gente tem que ter posição. Tá? O preço aguenta muito desaforo, a gente tem triggers de curto prazo, e onde a gente vai pegar isso daí é menos no momento de crescimento e muito mais na queda na taxa real de juros, que é basicamente onde a gente está posicionado hoje nos cases domésticos. Último ponto só sobre risco, acho que é importante dizer, a gente não está completamente fora da zona de perigo, a gente sabe disso. Eu diria que hoje, olhando para preço e olhando para os cenários, eu acho que me preocupa menos o cenário doméstico, estou mais tranquilo com relação a isso. Eu acho que a SE ainda tem riscos globais. Talvez o grande risco é que a curva de juros para Estados Unidos está mal precificada ainda. Está fazendo uma correção hoje, o mercado está indo mais para 75 na próxima reunião, mas tem muito pouco aumento residual. Ele está falando mais alguma coisa perto de 50 com 75, quer dizer, dando mais 2 ou 3 de 25 bases. É muito pouco. E depois cortando já a partir de maio, é muito pouco. Para um problema de inflação tão grande que eles têm. E, de novo, o problema não é a inflação de bens, esse negócio vai ajudar. O problema é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está muito pressionado, acho que o payroll comprova isso, você tem que desacelerar, mas a economia é muito difícil você não fazer uma recessão no ano que vem para desacelerar o mercado de trabalho para um patamar de inflação compatível com os 2%. Tá? Então, tem mais coisa aí pela frente. Qual é o nosso plano de voo aqui? A gente acha que a gente diminui um pouco a venda no S&P, o mercado está muito forte, e essa dinâmica de inflação de bens indo para baixo, acho que ajuda um pouco. Mas o mercado, se o S&P subir demais, eu acho que, principalmente via opção, pode ser uma boa alternativa. A gente manteve ainda um shortzinho no S&P, exatamente para proteger, claro, nossa carteira tem um beta muito grande, está muito posicionada nos cases domésticos, mas exatamente para proteger um pouquinho de quedas lá fora e S&P andando um pouco mais, acho que a gente pode fazer uma proteção via opção. Mas, de novo, acho que a gente tem que se proteger desses riscos mais globais, principalmente com relação à curva de juros e patamar de mercado americano, e muito menos nas questões domésticas. E se a gente fizer o mínimo de lição de casa aqui pós-eleição do ponto de vista fiscal, se os sinais forem promissores nesse aspecto, mesmo num ambiente mais difícil de recessão dos Estados Unidos, custo do dinheiro um pouco mais alto, o nível de distorção aqui é tão grande que o mercado aqui tem que corrigir bastante. Tá? Então, para terminar, acho que a gente está testando já há algum tempo o low do mercado. Temos triggers aí para essas coisas melhorarem. Acho que esse é o momento de ter posição. É isso, pessoal. Vamos para as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta. Cavalheiro. Baseado em atuais múltiplos e ROI, Morgan Stanley estimou queda acima de 15% dos lucros das empresas de commodities. Por mais desafiador que o cenário de curto prazo esteja, como interpretar esse valuation e posicionar o portfólio? Bom, nós já falamos, né? Não sei esses números do Morgan Stanley, enfim, mas eu acho que assim, é menos até de a gente olhar o resultado desse ano, do ano que vem, mas mais a tendência de preço da commodity. Né? Se você operar a commodity olhando ROI ou múltiplo, todo mundo diz aí que vale negociar 2 vezes EBITDA. Eu acho que está errado. Todo mundo diz que Petro negocia 2 vezes. Também acho que está errado. Está mais para 4, 5, né? As duas. Então, assim, a nossa posição aqui é não ter commodities, a não ser que o petróleo levar para 50, provavelmente a gente vai comprar alguma empresa, alguma petroleira. O caso de aço, né, minério principalmente, depende demais da China, não tem por que subir minério e a empresa de commodities valorizar. Então, assim, a gente acha que pode ser 15%, pode ser mais de 15%, pode ser bem mais do que 15% de queda, pode ser 40% de queda no preço de commodities. Então, assim, por hora, né, e a gente aqui, né, é um pouco do que o Elson estava dizendo agora, é sensível a preço, né? Então, assim, o cenário não está maravilha, tem risco lá fora? Tem, mas se o preço está muito bom, nós vamos ter posição grande, né? Vamos ter em doméstico, onde a gente acha que tem uma
desconto muito grande, né? Porque o lugar que faz sentido os papéis estarem. Então, respondendo a questão, não temos e assim, não estamos otimistas com commodities hoje. Acho que tem outro ponto com commodities que é importante, assim, é meio, o teu pedaço disso que é o reflexo da posição dos domésticos, quer dizer, um ceticismo em relação às commodities hoje. Assim, preço de commodities indo para baixo, a curva aqui no mundo, pelo menos do ponto de vista de inflação implícita, vem para baixo. Então, uma correção, você começa a fazer uma correção maior nisso, que é o que a gente tem visto, sei lá, de um mês e meio para cá, o pré vem para baixo, porque acelera essa dinâmica de queda de inflação de bens que eu vinha destacando. Então, tem um long short aqui de doméstico com commodities que eu acho que faz um certo sentido. E tem que lembrar, e é essa rotação que está acontecendo, uma acelerada nesses últimos dias, que o mercado é estruturalmente muito comprado em commodities, até porque commodities é uma pedação do índice, tá? E vinha realmente com resultados muito fortes. Eu acho que a gente está num ponto de virada, de troca e de muito mais favorável aos cases domésticos e muito menos a commodities aqui para frente. Assim, tem um ponto importante aí também. Quando você olha a composição, né, para quem olha o índice, aí, a gente não se baseia no índice para fazer carteira, né? Mas para quem olha o índice, você tem, grosso modo, 1/3 bancos, 1/3 commodities, 1/3 domésticos, né, ex-bancos. Você imagina que bancos é um negócio ok, mais ou menos, tem um bom retorno, é um carrego interessante nesse nível de preço, mas não é o negócio para ganhar dinheiro de verdade, né? A não ser bancos digitais, não estou falando desse, um dos bancões, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Então, vocês imaginam a porta estreita que é, quer dizer, uma saída de commodities e de bancos, em parte, para ir para temas domésticos, com a liquidez mais baixa, né? Que é o reverso da moeda que a gente viu no passado. Por que esses temas caíram tanto, né? Além do juro real ter subido, enfim, porque a liquidez é mais baixa. Então, assim, tem um prêmio e um desconto de liquidez, mas na entrada, né, que é o ponto que a gente está começando a andar, você vai ter esses movimentos um pouco mais fortes nos papéis. Próximo. Gostaria de saber como está a posição do fundo em Cash 3. Em geral, a gente não fala as posições do fundo, né? Assim, mas essa eu vou falar porque a gente não tem, faz muito tempo que a gente não tem. A gente chegou a operar um pouco de cash e tal, mas estamos muito longe disso. A gente acha que tem empresas assim muito mais estabelecidas há muito mais tempo, negócios de qualidade melhor, com valuations tão ou mais atrativos que a cash. Elson, como está a matriz de riscos macro? Manutenção de juros reais altos, emprego, renda e câmbio, das posições de cíclicos domésticos. O que pode trazer ventos a favor para as empresas? Então, a gente tem algumas coisas de cíclicos domésticos na carteira, o Marcelo mencionou aí varejo de vestuário, por exemplo, mas o que a gente tem procurado? Assim, eu acho que não é tanto earnings, porque ainda que, tanto do ponto de vista de PIB como num certo sentido de earnings, o mercado já tem incorporado um grande ceticismo em relação a 23, a gente sabe que esse aumento de juros todos que a gente fez tem efeitos defasados, o PIB foi melhor no primeiro semestre por causa de reabertura, e vai dar uma desacelerada boa aí olhando para o segundo semestre, entrando no 23. Então, não acho que é um momento de earnings, e ciclo brasileiro nunca é, no começo, um momento de earnings. O ciclo brasileiro em geral, a taxa de juros está muito alta, porque a gente tem riscos gigantescos. E quando você vai destampando esse processo, queda na taxa real de juros muito grande, e a gente consegue pegar isso numa série de empresas que estão distorcidas ou do ponto de vista de múltiplo, ou são muito elásticas à precificação de juro real, mais rapidamente. Acho que esse é um grande, assim, olhando para os cases domésticos, acho que esse é um grande driver, mais até do que pensar na ciclicalidade das empresas e tudo mais. As empresas são muito mais elásticas a essa queda na taxa de juros. Quais setores, fatores idiosincráticos devem ser evitados na carteira nesse momento? Eu não entendi bem a pergunta aí, num outro pedaço, mas enfim.
vejo nada, assim... Commodities, né? Talvez commodities, mas a gente já falou, né? Então, assim, nada além do que a gente já falou aqui. Elson, sua análise política mudou com a nomeação do vice na chapa do Lula? O Alckmin está aí faz um tempo já, né? O que é assim? Vamos lá, duas coisas aqui. Assim, Lula chamar o Alckmin é um sinal de que ele percebeu que ele governar só pela esquerda não vai funcionar. Politicamente, esse argumento que eu estou dando de que não dá para fazer a agenda do PT, porque o Congresso não vai topar, ele vai ter um governo muito instável, um governo de minoria de 130, 150 deputados, se subir um pouquinho a base da esquerda. Um país tão polarizado não funciona. Acho que o Lula sabe disso. Então, eu acho que o Alckmin foi meio o sinalizador, o dote, sei lá o nome que a gente pode dar para mostrar essa boa intenção. Além disso, acho que a gente tem que prestar atenção nas conversas que ele está tendo. Tem coisas interessantes aí. Ele tirou a candidatura do Bivar, né, do União Brasil, prometendo para o Bivar que ele ia dar algum apoio implícito, lá tácito, na eleição dele para deputado em Pernambuco. Estabeleceu um diálogo com os setores do PSDB. Tem muita gente, o MDB do Rio hoje deu apoio para o Lula. Ele está fazendo uma aproximação, e o Kassab acho que é muito importante nessa história toda. A gente vai ver isso acontecer um pouco mais para frente. E o segundo fator é que, assim, parece que a relação entre os dois está boa. E o Alckmin tem interlocuções com o setor real, com aquela inteligência, entre aspas, mas ela é maior realmente no PSDB do que nos demais partidos, melhor do que o Lula, né? Muito melhor você ouvir o Pércio Arida do que ouvir o Mercadante. Né? Então, eu acho que o Alckmin ajuda um pouco nessa interlocução também, dado que a relação entre os dois tá bacana. Agora, tem um ponto aqui que a gente tem que destacar, assim, eu tenho uma visão favorável, mas acho que o Lula só faz uma mexida, assim, faz um movimento mais forte. O speech dele continua muito ruim, né? Tá ganhando a eleição assim. Mas só vejo ele fazendo uma mexida um pouco mais forte quando chegar mais perto, né? Talvez entre o primeiro e o segundo turno. Não faz sentido ele anunciar um ministro da Economia bacana, por exemplo. Agora, nesse momento, o início da campanha só vai ajudar o Bolsonaro, não vai ajudar ele. Então, eu acho que essa é uma história, talvez, para o segundo turno. E tem um potencial gigantesco de upside para isso, tá? E a celulose? A commodity não cai e SUS está com um novo programa de recompra. Pois é, essa história da celulose aí é meio eterna, né? E agora pode cair, né? O minério caiu, o petróleo caiu. A celulose é uma commodity que depende demais da China e da Europa. Assim, os dois que estão meio no buraco, né? Não vejo motivo para a celulose subir. Então, aí você vai ficar meio comprado num call de câmbio, né? É melhor comprar dólar direto, talvez. A gente aqui olha muito isso aí, né? Vou comprar Suzano porque eu gosto de ficar comprando dólar. Não, compra dólar direto, compra dólar futuro, enfim. Mas a gente não gosta, a gente acha que pode até ser um bom carrego de longo prazo, ou pode ser que mais para frente, né, com a ação caindo mais, seja interessante como composição de carteira, a gente gosta da empresa, apesar a gente considera aí uns equívocos aí de hedge que eles andaram fazendo, né, deixaram bastante dinheiro na mesa, né, a gente não gosta dessa gestão financeira deles, mas enfim, não é o momento de investir nisso. Não temos mais perguntas. Então tá bom. Pessoal, obrigado aí. Até o mês que vem, então, e vamos tocando o barco aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.